Pilastra da Verdade. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito forte. Fica aí. Antes de você me criticar, você religioso que entra de paraquedas aqui, antes de me criticar, pense. Usa pelo menos alguns neurônios que estão congelados na tua cabeça, que vem desde a infância, que conseguiram congelar, conseguiram travar. Pode me criticar depois, mas antes disso, eu te peço, pense. Porque o vídeo de hoje, se não te colocar para pensar, infelizmente, você tem que sair aqui do vídeo e escrever o que você quiser aí, que tu quiseres, e depois ir direto procurar um especialista, psiquiatra, é isso mesmo, um psicólogo, no mínimo um psicólogo, e tentar entender o que passa pela tua cabeça, pela tua mente, se você não conseguir pensar. É difícil? É. Porque eu faço vídeo aqui não só para os meus amigos racionais, que me ajudam aqui todos os dias, que me incentivam, que estão o tempo todo. Antônio Galvão, seu trabalho é um trabalho muito bom. Eu faço vídeos aqui também para pessoas que estão com a mente lacrada, como eu falei, com os neurônios congelados, travados. Antes de dizer o tema do vídeo, eu quero agradecer a todos os meus amigos, mais uma vez aos novos inscritos do canal, que sempre têm ajudado este canal de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Eu só tenho realmente a agradecer. Então a minha gratidão é de todos os dias. Posso até talvez estar sendo chato de começar o vídeo já usando a frase tenho que agradecer. Eu preciso agradecer, mas não é que eu sou chato. É que eu preciso mesmo. Porque por vocês eu estou aqui. Porque não é fácil fazer este trabalho. O trabalho que o Jesus está fazendo também do canal A Lei da Fé é um trabalho extraordinário. E só eu sei o quanto o Jason, ele sofre nos bastidores, entre aspas, né? Uma forma aí para você entender. Ele se aplica o máximo para colocar os conteúdos e falar umas verdades duras e fortes que ele fala no canal dele. E não só o Jason Ferreira, tem outros amigos aí que fazem um trabalho racional muito forte. Eu quero mandar um abraço ao Pastor Ateu, que assiste sempre os meus vídeos e tá com um canal maravilhoso, que é outro cara extraordinário. Tem vários aí. O vídeo de hoje tem um tema especial. E tem tudo a ver com o fundo que você está vendo aí. Porque o vídeo de hoje eu quero falar sobre apetites que não deveriam existir. Apetites que não deveriam existir. Aí vem um subtema que quer dizer: e se de fato existisse um Deus do bem, com certeza não existiria essas apetites. Porque poderiam comer outras coisas, poderiam fazer outras coisas, ter vontade de fazer outras coisas, e não certas coisas. Você está vendo o fundo aí atrás? De um lado você vê, em forma de nuvem, um leão. Isso aí é uma gravura simbolizando o chamado leão da tribo de Judá. E você vê do lado uma ovelhinha. Uma ovelhinha. Mesmo porque, na chamada cadeia alimentar, nunca que um leão ia fazer amizade com uma ovelha, né? Primeiro, ia querer se alimentar dela. Estraçalhar para se alimentar. Do outro lado você vê a realidade.
um leão comendo carne fresca de um animal que ele capturou para sua alimentação. Claro, ele precisa disso para sobreviver. Ele só sabe comer isso. Ele aprendeu a comer isso desde da sua infância, porque também está dentro da sua cadeia alimentar. Ele é felino, ele é carnívoro. Na verdade, depois de pensar muito, eu não queria ter nascido com esse apetite, né? E o que é apetite, Antônio Galvão? E eu vou falar aqui de 4 apetites, porque tem várias, de 4 apetites que jamais deveriam existir. Primeiro, vamos conhecer o significado da palavra apetite. A palavra apetite, primeiro significado, vontade de comer. E depois tem outros significados. Disposição natural para fazer alguma coisa. Vontade, claro. Desejo exagerado pelo poder, também é um apetite. Pelo poder do dinheiro e de outras coisas. Gosto próprio. Predileção. Preferência. E claro, durante a minha reflexão, vai estar passando aí alguns vídeos fortes. Só não são fortes para seres humanos que acham que isso é normal e natural. Mas para mim são fortes. Tanto que aqui o YouTube aceita esses vídeos, mas se colocar vídeos com seres humanos sendo estraçalhados aí não pode, porque são seres humanos. Mas acontece também. Dentre esses vídeos aí você observa um animal, alguns animais capturando outros animais para se alimentar. E se no lugar desses animais que estão sendo capturados fossem seres humanos, do mesmo jeito, da mesma forma. Tivesse uma criança no lugar daquele animal que foi capturado, do mesmo jeito. Esse animal que está sendo capturado, se fosse uma criança, se fosse uma mulher, um homem, um ser qualquer vivo, passaria pela mesma coisa. Não teria livramento. Por quê? Porque estava no local errado, na hora errada, mas para o animal foi o local certo e na hora certa. O animal que está se alimentando. Então, o que eu vou falar é muito forte, como eu falei, antes de me criticar, coloca os teus neurônios para funcionar. E pense, se de fato existisse um Deus do bem, o leão da tribo de Judá, olha só, em que é comparado este Deus, criado pelos judeus. Porque o leão é chamado rei da selva, né? O leão. O leão não mata, não, né? O leão não mata, não. É um animal manso. Mas é considerado como o leão da tribo de Judá. Mas também tem uma outra comparação ao suposto Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como Cordeiro, ele é aquele que vai para uma cruz, que é humilhado pelo próprio ser humano, pelos seus próprios filhos ou irmãos, eu não sei, porque ele era pai e irmão ao mesmo tempo. Um Deus que enviou o seu próprio filho, que é ele mesmo, para salvar os outros filhos dele mesmo. E as pessoas não se tocam, que tudo isso não tem nada a ver com a realidade. Um filho que nasceu de uma mulher virgem, em que o ímen dela foi rompido de dentro para fora, que é fora da lei da física, por um espírito.
Então tudo isso envolve a mitologia bíblica e que as pessoas acreditam como realidade. O que é que eu posso fazer? Mas a primeira apetite que não deveria existir é a apetite de comer outro ser vivo. Outro ser vivo. Essa apetite não deveria existir. Antigamente eu olhava, eu via, eu achava normal. Normal assim, quando um leão, uma leoa ou um tigre, quer dizer, uma tigre e qualquer animal, um jacaré, capturando outro animal, estraçalhando para comer. Antigamente eu olhava assim. Não estou dizendo que isso não é natural, não. Está dentro da natureza. É natural da própria natureza. Porque são seres, para sobreviver, tem que fazer aquilo, porque o apetite dele, o instinto dele é aquele. A comida que vai se alimentar é aquele. Mas se de fato existisse um Deus do bem, não poderia dar um outro apetite? Pelo menos para comer ervas, para comer algo vegetal, árvores, folhas. Os dinossauros, por exemplo, eu não sei se... Eu nunca pesquisei muito sobre dinossauros. Eu não sei se eles eram carnívoros. Mas pelo que eu sei, muitos dinossauros, eles se alimentavam de folhas, de vegetais. Poderia ser que tinha. Porque carnívoro não só na selva, no mar também tem peixes que se alimentam de outros peixes, de carne. Se um animal cair lá dentro, eles vão consumir a carne. Se um ser humano se afogar no local onde tem tubarões, outros peixes vão consumir a carne. Só que são seres comendo e se alimentando de outros seres. Agora eu te pergunto, crente, como é que você vê um Deus que forma uma natureza nessa proporção, com esse tipo de apetite, que tem que estraçalhar e comer seres vivos que morrem na hora que eles estraçalham, os seres morrem, e comer aquilo ali? E os seres humanos não ficam muito atrás, não. Não, porque, por exemplo, eu como carne. Eu como carne. Vou dizer pra você que eu não como. Mas tem gente que, eu não vou comer carne, aquela coisa toda. Tudo bem, vegetariano. E eu como carne porque tá dentro também da nossa cadeia alimentar. Mas se eu dizer pra você que eu não queria ter esse tipo de apetite, eu estou sendo sincero. Eu não queria ter esse tipo de apetite. Isso eu descobri quando eu me tornei racional pra cá. Porque antes era normal. Terminava o culto cheio da unção, cheio dos sentimentalismos e emocionalismos, achando que era um Deus. Chegava em casa, comia carne, frango, tudo. Normal. Suína, caprina, bovina. Agora pensando bem, eu não queria ter esse apetite. Por que eu tenho esse apetite de comer carne de seres que queriam sobreviver? Qual é o ser que não quer sobreviver, que não quer viver? Qual é o ser que não quer viver? Você acha que é uma galinha? Claro. Gente, presta atenção. O meu argumento, tem gente que me critica sem entender a linha de raciocínio. Eu não estou dizendo que é antinatural, não. Isso é da natureza mesmo. É normal da natureza. É normal. Mas vamos pensar. Uma galinha, um frango, um porco, um boi. Será que como ser vivo não gosta de viver? Mesmo sem ter o raciocínio que tem um ser humano?
Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu quando eu era criança, que minha avó colocava eu para capturar uma galinha no quintal dela lá, no local onde morava, pra galinha depois cair na faca, e a bichinha corria, eu corria atrás, cara. E até ela cansava e eu pegava lá no meio dos cafés, dos cafezais, porque tinha muitos cafezais na época lá, no meio do mato. E ela vinha gritando, gritando. Aí minha avó ia lá, pegava a faca, tirava as penas assim, ó, pegava assim na cabeça e cortava. Eu achava a coisa mais natural do mundo. Depois ia pra panela, que aí com tempero, que ficava saboroso, eu comia. E não parava pra pensar, porque nossa mente ela é a religião, ela consegue travar os neurônios do ser humano. Tudo bem, tá natural da natureza. Mas por que que tudo isso existe? Esse tipo de apetite existe? Porque não existe Deus em lugar nenhum, cara. Principalmente do bem. E se existir, não é do bem. Pode crer. Não pode crer no que eu estou te dizendo. Você não quer crer? Não é problema seu. É problema seu. Um Deus do bem jamais faria um apetite de um ser vivo. E isso tá aqui. Isso tá aqui. E segundo a história deste livro aqui, quem primeiro matou um animal para servir de alimento e também para tirar o couro para fazer as vestes de Adão e também de Eva, até depois do pecado, foi o Deus daqui. E os holocaustos que aconteciam, o próprio Deus achava lindo. Quer dizer, o Deus criado, inventado, que aquilo ali era aquele povo que fazia aquilo ali, criando um Deus na mente. Tinha que subir com um cheiro suave as narinas do Deus, os animais que eram queimados em cima dos altares. Animais que morriam por conta de pecados de pessoas, de erros de pessoas. É chamado de expiação de pecados. Conta-se uma história do conto do vigário que as mulheres que ficavam menstruadas, que é um processo natural, elas tinham que ser tiradas do arraial onde eles estavam, ia para outro local chamado de Arraial das Imundas, porque eram tidas como imundas. Olha o que a religião faz. E tinha que passar lá 7 dias até a menstruação ir embora, passar. Depois, quando voltava, antes de entrar no arraial, animais tinham que ser sacrificados, rolinhas e pombas, pelos sacerdotes, para aí sim a mulher entrar limpa, entre aspas, na cidade ou no arraial. Para assim o homem poder tocar. Por isso que eles dizem que as judias, as israelitas, elas gostavam de engravidar. Porque se elas não engravidassem, elas eram tidas como malditas e tinham que todo mês estarem nos arraiais da chamada imundícia. E as pessoas acham isso natural. Mas voltando aqui, a primeira apetite que não deveria existir, apetite de comer, de se alimentar com carne de outros seres vivos. E por que existe isso? Porque os deuses não existem. Porque nenhum Deus existe. E se existir não é do bem? E se existir não está aqui monitorando ninguém? Porque senão não estaria aqui falando isso. Vamos para a segunda apetite. Eu não vou demorar muito com esse vídeo não, mas vamos para a segunda apetite que não deveria existir. A apetite de cometer um crime contra outro ser humano. Aí já entra na área humana. Quando eu digo cometer crime, é matar, estuprar, violentar, fazer coisas horrendas a outros seres humanos. Isso é um apetite, sabia disso?
essa é uma apetite. Não, mas é o apetite do diabo. Não era pra existir nada disso. Que diabo, que demônio está na mente humana? Fazer o bem ou fazer o mal está na própria mente humana. Não devia existir esse tipo de apetite. Apetite de cometer um crime, matar, destruir uma pessoa. Isso já tinha que vir na natureza humana de não querer fazer isso. Porque tem muita coisa que o ser humano não tem apetite de fazer. E por que isso também não poderia acontecer do mesmo jeito? Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Você tem apetite de comer carne podre? Quem tem esse apetite são os urubus, os corvos que se alimentam de carniça. Mas o ser humano não tem apetite de comer carne podre. Porque são animais que já morreram, já entraram em estado de decomposição. Mas tem apetite de matar. Que é mais podre do que qualquer tipo de carniça, na minha opinião. Isso em termo mental é muito mais podre do que qualquer tipo de carniça. Apetite de matar, de destruir outro ser humano. Isso não deveria existir caso existisse um Deus. Ou Deus gosta dessas coisas? Porque ele não é do bem, ele gosta de ver essas coisas? Não, ele ama ver essas coisas. Como é que eu vou dizer que um ser desse é do bem? Eu vou falar de 4 das apetites, mas tem muitas. Enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando de outras aí. A terceira apetite que não deveria existir. Apetite de se drogar, de usar drogas, de querer entrar em delírio, a perder, criar certas coragens que não deveria. Apetite de usar drogas não deveria existir. Porque é um apetite, sabia disso? E o vício vem através desse tipo de apetite. Usar drogas. Por que existe esse tipo de apetite? Porque os deuses não estão em lugar nenhum, não existem. Deixando claro. E para encerrar, a 4ª e última apetite aqui do meu vídeo. Apetite de escravizar pessoas e animais. Que isso tá aqui dentro, ó. E depois que saiu daqui, vive na humanidade até hoje. Se você não sabe. Muitas pessoas ainda neste planeta são escravizadas, se você não sabe. E uma das piores escravidões é a escravidão religiosa. Que faz a pessoa passar uma vida inteira acreditando que tem que adorar, prestar culto, louvar, seguir regras fortíssimas, rigorosas a um Deus, senão terá uma perdição, um tormento depois da morte. Depois da morte. Que absurdo, cara. E eu acreditei nisso por muito tempo, fiquei escravizado nisso 25 anos e vejo muitas pessoas da minha família escravizadas ainda e criticam de mim. Eu não ligo pra isso não. Mas essas pessoas não param pra entender que os neurônios da consciência humana estão congelados. Os neurônios da racionalidade estão congelados. E tem um monte lá orando por mim para eu voltar para a igreja, para Deus me mostrar alguma coisa. Você acha que se existisse um Deus já tinha me mostrado? Ia deixar aqui eu fazer 900 e tantos vídeos, quase 1000 vídeos aqui. Você acha que se existisse um Deus estaria aceitando o Jason Ferrer fazer os vídeos que ele está fazendo, o Antônio Miranda, o Fábio Sabino, o Fábio de Oliveira, o Neuromágico e vários. Às vezes eu cito nomes aqui que os que eu lembro na hora, mas tem vários aí. Quando eu lembro, eu já falo logo o nome.
E é muita coisa na cabeça, mas tem muitos. Você acha que esse Deus ia permitir isso, cara? Você acha que esse Deus ia permitir um ser que ele criou dizer que ele não existe, que isso não tem sentido, as coisas da maldade existirem? Não orando por mim. E não param para entender que eu estou aqui tentando estimular essas pessoas a usarem os neurônios e entenderem que tudo que acontece aqui é de forma natural e por conta da sobrevivência, e não há Deus em lugar nenhum para punir nem beneficiar ninguém. Se existiu algum ser vivo, poderoso, de alguma forma, que deu início a algum outro ser lá atrás, não cabe a nós, está dentro do campo do mistério. E se está dentro do campo do mistério, está oculto, é porque não quer adoração nenhuma de ninguém. Se está oculto, se está invisível, se não age nos momentos mais difíceis, é porque não quer também adoração de ninguém. Será que o povo não para pensar nisso? Não para pensar nessas coisas. Então, a quarta apetite que não deveria existir, apetite de escravizar pessoas. E quantas pessoas foram escravizadas e mortas? E aqui é o que mais tem, é isso. E o próprio Deus daqui aceitava a escravidão. Lá no Velho Testamento, absurdo. Quando falava de Abraão e os seus escravos, Abraão tinha escravos. E não só Abraão, vários profetas e patriarcas e reis que eram do Deus de Israel tinham escravos. Escravos, pessoas escravizadas por outras pessoas, animais que são escravizados. Claro que são. Que deveriam estar livres. Estão o tempo todo ali servindo seus donos a troco de uma comida, de algo que muitas vezes não é nem aquilo que aquele animal quer. O ser humano que pegam passarinhos e colocam dentro de gaiolas e prendem passarinhos para ver cantar. Podia um ser humano desse aí que faz isso colocar dentro da gaiola também lá para ver ele cantar. E na verdade a religião já é uma gaiola, uma grande gaiola. Então eu falei que esse vídeo ia ser forte, esse vídeo é muito forte. Então antes de você me criticar, de colocar aqui seu esterco literário e achar que tudo que eu falei aqui é ruim, é mal, que eu sou contra tudo isso, eu sou contra apetite de comer outra vida, de uma vida comer outra vida, se alimentar de outra vida, eu sou contra. Eu tenho essa apetite, vou dizer que Antônio, mas você come, eu não queria ter essa, mas tenho. O que eu posso fazer? Eu tenho. E apetite de cometer crime. Eu sou contra esse tipo de apetite de cometer crime, de violentar outras pessoas. Se existe um Deus todo-poderoso, e com certeza ele teria uma obrigação, sendo do bem, uma obrigação consciente de não fazer criaturas, filhos, vidas com esse tipo de apetite, de cometer crimes hediondos, coisas absurdas contra outros seres humanos e contra animais. E a terceira, apetite de usar drogas. No dia que eu ver um religioso vir para aqui dizer: vocês não acreditam em Deus porque vocês aceitam que as pessoas usem drogas. Não existe isso, cara. Nenhum ateu do bem, uma pessoa que não tem crença em divindade, aceita que as pessoas se droguem. Porque o nosso objetivo aqui é estimular você a se cuidar fisicamente. E droga não entra neste grupo de cuidado físico. Drogas, crimes, qualquer coisa ruim, preconceitos, racismo, qualquer tipo de coisa não entra no grupo. Não entra no grupo da liberdade que o ateu propaga aqui. Você tem que cuidar do seu físico, respeitar outras pessoas fisicamente também.
Aí você vai colocar o teu esterco aqui achando que eu tô errado porque eu sou contra essas coisas, essas atrocidades aqui. E o quarto, a apetite de escravizar. Eu sou contra. Nenhum ser humano, nenhum ser vivo, nenhum animal nasceu para ser escravizado. Primeiro que nascer é uma dádiva da própria natureza, como eu falei, um acidente de percurso é uma sorte, já que nasceu tem que se cuidar e tem que ser cuidado. Mas uma pessoa nascer para ser escravizada, antes não tivesse nascido. Uma pessoa nascer para ser morta, ser violentada ainda quando criança, por um bandido, por um assassino, melhor não ter nascido. Mas já que nasceu, teria que ter todos os direitos de liberdade e de coisas boas nesta vida aqui, visível, palpável e tangível. Esse foi mais um vídeo para iniciar a semana. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio. Vocês estão vendo aqui atrás o cenário, que tem tudo a ver com o que eu falei. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que têm a mente travada, que batem na gente com pau de quina, que batem mesmo. Compartilhe o vídeo para essa pessoa que fala que você fica assistindo os nossos vídeos e que tá errado. Pergunta para essa pessoa se esse Deus é do bem. Um Deus que permitiu e que criou, que eles dizem isso, que fabricou seres com apetite de fazer essas coisas, porque isso aí não é coisa do mal, não, do diabo, do demônio, não. Vai dizer que os leões comem carne fresca, estraçalham animais, leões, estraçalham zebras, leoas, jacarés, que estraçalham outros animais, que isso é coisa do diabo, é? Essas apetites aí não foi o Deus de vocês que deu, não? Claro que não, porque também isso nunca existiu. Os deuses são um engano, uma mentira que vem enganando pessoas há milhares e milhares de anos. É isso aí. Vocês acreditam em deuses porque, infelizmente, os neurônios estão congelados na cabeça. O que é que podemos fazer? O cérebro está congelado, travado. Mas, quem sabe, daqui para frente, muitas pessoas consigam ainda, antes de chegar à velhice, se destravarem mentalmente e se cuidar muito mais. E se cuidarem muito mais. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.